A minha conta era bobinha. Você vai fazer de novo? Não, em 15 Dessa vez nós vamos entender. Vamos lá. 15 segundos eu explico. Se você, antes da rodada passada, faltavam 20 jogos, recortasse em 4 grupos de 5 esses 20 jogos e pegasse os últimos 5 jogos do campeonato e repicasse... Entendi nada, né? Peraí. Não, ele tá tentando. Vamos lá. Se o time... Vamos de novo. No simplesinho eu entendi. No sétimo... Vamos de novo. Se cada time tivesse... Faltavam 20 nos jogos. próximos jogos do campeonato... Faltavam 20 jogos. Divide em 4 grupos de 5. Ok. E pega os últimos 5 jogos do campeonato. E repete esse E só desempenho. repete. Daria Palmeiras em primeiro e Corinthians em terceiro, invicto. Tem um calcanhar de Aquiles aí no seu raciocínio? Nos últimos 5 jogos, aproveitamento? Só que o Corinthians arrebentou com a Isso minha até conta ontem, agora. né? Que Não, acabou, até ontem. acabou. Não, o Atlético Acabou. Paranaense acabou com a sua conta. Né? O Atlético Paranaense, o Palmeiras. Claro. E o... Agora eu entendi. Entendeu? É simplesinho. Tem um calcanhar de Aquiles aí que são os confrontos diretos nesse seu raciocínio. Alguém me entende nesse mundo? Os confrontos diretos iam tumultuar. Eu parei no esse seu 8º segundo. Não, depois de simplesinho eu Tem fiquei um pouco jogos perdido, entre mas eles. tudo bem. Não, sim. Brincadeira. Até o simplesinho você entendeu. Entendi. Daí pra... Aqui, ó, tá tão ruim tirar esse título do Corinthians que não tem fantasia mais matemática que você Você faça. tá igual o Joãozinho na revisão para recuperação, que o professor explicou o que ia cair. Então, alguém não entendeu alguma coisa? O Joãozinho levantando o dedo e falou: de março para cá nada. Basicamente. Isso era ali novembro. Não tem mais nenhum raciocínio lógico que tire o título do Corinthians. Nada. Com todo respeito aos concorrentes, eu acho que nem os concorrentes Olha lá, pensam mais em tirar o título do Corinthians. A nossa equipe ser. também faz essas projeções de qual clube que você tem que virar, ó. Se o Corinthians fizer o desempenho da Chapecoense no segundo turno, Chapecoense que é o 16º colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Corinthians teria 69 pontos, suficiente para ser campeão em 3 dos 11 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. Mas não é ideal. Não garante, mas briga por título. Se o Corinthians, de uma hora para outra, virar a Chapecoense. Se o Corinthians virar o Atlético, teve um primeiro turno decepcionante, muito abaixo da expectativa. Ele vai ter 40,4% de aproveitamento e fazer 70 pontos. Também Suficiente para ser campeão em 7 dos 11 campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. Não tá bom pra vocês ainda não? Ainda não. Vocês são Eu acho que o Corinthians tem que virar Atlético também, não. Virar Vasco não serve? Não, que ele vai ficar com 71. 8º lugar, 71 pontos, seria campeão em 8 dos 11 campeonatos. Gente, só não é campeão em 2009, que foi um campeonato bizarro, em 2008, que foi outro campeonato bizarro, e mais um. Tá bom o Fluminense? Não, Aí, Vocês não, não? 73 vai. 73 Como não? Fluminense- Mas ele seria campeão em todos Ele os tem- campeonatos de pontos corridos com 20 clubes. Mas nesse não pode. Incluindo aqueles que tinham mais time. Ele chega- no início. Não, Fluminense 20 sim. clubes. Fluminense, sim. 20 clubes. Fluminense sim, ok. Fluminense. Mas também quebra a banca, né? Por quê? Porque ele ganha praticamente 73, são 73 pontos. A conta para título está perto de 70. Gente, se o Corinthians fizer uma campanha de 10º colocado, ele será campeão. Qual o brasileiro. percentual do Fluminense? Qual? 73 sobra. 40, chegou a 50? O meu raciocínio pro Corinthians é bem simplesinho. Ele ganha uma, perde o outro, segundo turno todo. Olha ele é a campeão. pontuação do Ou seja, vice-campeão. 50% de aproveitamento. 50%. Pontuação do vice-campeão ao fim de cada campeonato. O Grêmio fez 72 em 2008, que foi um campeonato... Então, tem que fazer 73. É, Então era aquela conta do Fluminense, fechou? por isso. Mas quem te garante que vai ter um segundo Só pra colocado garantir. mesmo? Só pra Pra não garantir. correr risco. O Atlético também. 73 pontos que você quer que o Corinthians faça? 73. Para não ter susto. Tá. Então faltam... Falta um Fluminense, aquela 50% conta. de aproveitamento. Olha o problema ali embaixo, na última linha ali. Ó. Faltam 26 pontos. Atlético Paranaense, tá? É menos de 50%. Se o Corinthians virar Exatamente, Atlético Paranaense no segundo turno, Olha a ele vai ser projeção campeão do Eu tava falando o brasileiro. tempo inteiro aqui, ó, a campanha do Atlético A Paranaense. projeção do Grêmio. O Grêmio poderia ter 78 hoje, mantendo o seu O aproveitamento. problema do Grêmio é a prioridade do Grêmio. Não é um campeonato Bom, brasileiro. o Grêmio passou o primeiro turno todo com prioridade. Com prioridade ou sem prioridade, o rendimento é lá em cima. Né? Ontem vai lá, coloca um time em reserva, vai lá e ganha sem sofrer, por exemplo. Foi o que aconteceu no jogo. Teoricamente. Né? Segundo turno é mais difícil que o primeiro. Não, é claro que é, Jogo mas... de anteontem. Anteontem. Foi anteontem. Antonte, como se diz lá no interior. Não, foi ontem. 82,5% de aproveitamento, gente. É uma coisa bizarra. Por isso é que eu só aceito falar de Corinthians perder o título depois que ele perder um jogo, um joguinho. Aí você abre discussão. O Corinthians não perdeu no campeonato, passou metade do campeonato e vocês E ficam agora vai fazendo de- conta do agora- e Corinthians agora no vai seu demorar campeão. pelo menos Campeão uma- do turno invicto. E agora vai demorar... Você tem 2 semanas para esperar, pelo menos por isso, que o Corinthians não joga na primeira rodada do Olha lá, Lete, segundo ó. turno. Para todos os outros campeonatos agora, o que ele precisaria? O mais complicado ali é 61%. O Corinthians precisa de um aproveitamento para Libertadores, vai. 60%. Para se garantir.
60% foi o que demitiu o Zé Ricardo. É o que demite a maioria dos treinadores. Aliás, demite a maioria. Demitiu A o maioria Roger, sai com Bernardo, 60%. o Roger, por exemplo. Sai com 60%. Ou seja, Para se garantir, nada que ele não possa conquistar com aproveitamento menor. Mas Aí pra a ficar gente junta tranquilo, esses números com o que a gente está vendo em campo. Olha o que foi Corinthians e Sport. aí sim... O Sport, um time enjoado, um time que tirou ponto de quem está à frente dele no campeonato. O time que ganhou do Grêmio, tudo bem, o Grêmio estava com o time reserva. Vamos lá, olha para frente aqui. Assim, o que o Sport fez? foi irregular dentro do campeonato, né? Teve um momento de uma queda muito grande. Começou e depois Mas está no melhor cresceu momento, bastante, né? Tá no E melhor momento. eu acho a tabela do Corinthians melhor no segundo turno que no primeiro. Porque recebe Grêmio, porque... Por exemplo, os times que estão desesperados, eles vão jogar com o Avaí em casa, ele vai jogar com o Atlético Goianiense em casa, ele joga com o Vitória em casa. Todos esses jogos são em Itaquera. E com os principais rivais também. Todos esses jogos Palmeiras são em Itaquera. casa, o Grêmio em casa, o Atlético em casa. Ele pode ser campeão só com jogos em casa. Vai jogar fora com o Flamengo, que já não virou mais, já não é mais rival direto. Nem se Tá longe. quando o Flamengo for jogar com o Corinthians, o Flamengo vai estar interessado no jogo. Ainda tem esse lado. Acho que Não entendeu o que eu falei? Claro que entendi. A brincadeira de... Tá me olhando com uma cara esquisita? Não, é que o Corinthians campeão dá qualquer conta que você fizer. Vocês lembram que eu falava do Vasco? Ganhando mais em casa, fora, cá, na esquina, Não, qualquer 50% conta. dá o Vocês título lembram que pro eu falava do Vasco em 2015? Acabou. O Vasco pode não cair? Pode, mas agora ele já precisa entrar para a história para não cair. Eu comecei a falar isso num determinado momento. Tem que fazer o que o Fluminense fez em 2009. Se ele não cair, ele já entrou na história do campeonato dos pontos corridos. Se o Corinthians não for campeão, ele entra para a história como o maior fracasso da era vale dos nem pontos pensar corridos. É uma coisa assim, entendeu? Você só acha difícil. Não, ele entrou para a história de qualquer De jeito. fechar as portas. Se for campeão, todo mundo vai lembrar dessa campanha absurda, desses números, desses recordes. Quem tudo terminou isso. o primeiro turno invicto? Pois é, foi para mim a primeira vez. Então os números, o aproveitamento de 85%... A pontuação, a gente já tinha Bateu o apontado quê? isso aqui na 34 ou sexta-feira. 35 jogos de Absurdo. Invencibilidade, Corinthians. 34. 34. A gente já tinha apontado aqui na sexta-feira que se o Corinthians vencesse o Sport como venceu, igualaria a marca do Cruzeiro de 2003, que fez essa pontuação com 4 times a mais no campeonato. 24 times naquela época. Não. 24 times. 24. Começou Em 2003. Ué, o Palmeiras virou campeão do primeiro turno Começou o ano com 24, passado né? com 36 pontos. Eu acho que começou Não, Foi com 24, 26, 22. Não, começou com 20. 24, depois foi para 22, depois Isso. foi 20. Foi Exatamente. 20. Com 4 jogos a mais, o Cruzeiro fez 47 pontos no primeiro turno de campeonato e era a maior pontuação até hoje. O Corinthians fez isso com 20. A campanha é absurda. É assim, de qualquer... Vocês ficam Esse querendo tá falando- conversar comigo sobre o Corinthians não ser campeão. Qualquer argumento fica difícil de... Né? Se tirar muito Pode pé não agora- ser? Pode. Também o Sertão pode virar mal, o Mar pode virar Sertão, o Sargento Garcia pode prender o Zorro. Um monte de coisa pode acontecer. Mas provavelmente não vai, O né? Sertão Viramar já aconteceu, né? Normalmente Já o aconteceu, Sargento né? Garcia... Fizeram uma represa e inundaram tudo. Normalmente o Sargento Garcia até prendia o Zorro, mas ele escapava. É. Também tem isso. Pois é, Não, mas aí sai da questão matemática e entra na questão de desempenho, né? lógico. gente. É impressionante. O time tem uma concentração, tem ali uma dedicação àquilo que se propôs. Você acha que o Corinthians vai, com essa vantagem toda no campeonato, ele vai olhar para a Sul-Americana com mais atenção? Não, Lédio. Não? Eu acho que tá tão focado no Campeonato Brasileiro, acho que o projeto está tão desenvolvido para isso, a consciência coletiva está tão voltada para o Campeonato Brasileiro que eu acho que se tiver que abrir mão, Se o abre da brasileiro, Sul-Americana. se o brasileiro está na sua mão, você considera? Se ele está na mão, É. eu consideraria. Acho que vai ter um momento. Vai ter um momento que o Corinthians Não, vai poder digo assim- olhar para a Sul-Americana. Porque assim, vamos lá. O que você quer priorizar? Sul-americano ou brasileiro? Brasileiro. No começo do campeonato, você olha e fala assim, o brasileiro é um campeonato muito difícil. A Sul-americana é eliminatória com times que não são de primeira linha do continente. Vamos na Sul-americana. Pensando em garantir vaga na Libertadores, por exemplo. Agora, se você termina o primeiro tempo com 80% de aproveitamento, vamos ser campeão brasileiro, né? Vamos focar nisso Não, aqui. não faz E a sentido. Sul-americana, se vier, é brinde. Nada que possa mexer aí, criar um atrito, um E ruído. uma né? outra pergunta que não tem pouco a ver com o Corinthians aí. O que é mais importante, Sul-Americana ou Copa do Brasil? Eu estava pensando hoje. O que fica mais? Se você Os dois tivesse levam, que escolher um título. os dois levam a Torcedor. Libertadores. Não sei. Porque Eu acho que Sul-Americano você tem um retorno depende internacional do time. melhor. Eu acho que não vejo retorno nenhum Se você internacional. perguntar para o torcedor do esporte, Quê? o que ele vai dizer? Sul-Americano. Retorno Torcedor do internacional da esporte tem uma Sul-Americana. Copa do Brasil, É. mas não tem um título internacional.
Então, Eu acho o título da Copa do Brasil muito Depende. mais importante Torcedor do que do da Flamengo. Sul-Americana. torcedor do Flamengo para esse ano, Eu acho que ele acho que sul-americano. sul-americano. Não é tão simples. Né? Depende do momento Fluminense, do clube, eu acho depende que da história pro do Fluminense clube. é mais importante sul-americano, também um título internacional. Para a história de qualquer clube, Então, a então a Sul-Americana tem outro Sul-Americana, impacto, nesse gente. momento, é um Você disputa evento uma mais importante. Recopa, você tem uma projeção internacional. Você não acha, Vila? Para mim, a Copa do Brasil é muito mais importante do que a Eu acho que Sul-Americana. são quase equivalentes, mas eu acho que a Sul-Americana leva uma pequena vantagem. Assim, é que eu acho a Copa do Brasil mais difícil, inclusive. É que você normalmente ganha a Copa do Brasil, normalmente, mas também não é sempre. Já teve Santo André campeão, Paulista campeão, Juventude campeão. Mas normalmente você ganha fazendo um clássico, né? Já teve Atlético Cruzeiro. Não, eu acho que assim... É melhor ganhar a outros Copa do Brasil grandes batendo o clássicos. seu rival na final ou é melhor ganhar Não a é só a Sul-Americana? final. Olha a semifinal desse ano. Semifinal. E outro jogo também, né? Claro. Nessa campanha do Atlético exclusivamente. Teve Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Mas assim, a gente teve outras campanhas. E o Atlético já tem a de Libertadores Copa do aí. Brasil com Você finais está mudando o ponto de espetaculares. vista. Você Porque está falando do torcedor. Depende Falando da do história do clube. Para a história do clube, um título sul-americano tem outro impacto. Depende. Eu Depende concordo com o Barreto, assim. é um A emoção do sul-americano. momento, tudo bem, eu discuto contigo, mas para a história do clube... Não. Depende pra quem. Se você Não, botar a depende para Libertadores... quem na emoção do momento. Para a história, gente, que isso? Essa história de um título sul-americano depende muito. Título sul-americano é a Libertadores, né, gente? Esse é aí o pro time que já foi peso, campeão do mundo. que entra pra história. Ser campeão que- da Sul-Americana ou ir jogar uma Recopa faz diferença pro time que já foi campeão do mundo, por exemplo? A gente despreza Acho que muito a não. América do Sul, né? Os nossos vizinhos. Por exemplo, o que é mais importante? Não, Vou peso pegar um que isso exemplo tem, meio que- tosco. O Não que é mais concordo. importante para o Não Barcelona? concordo. Ganhar a Tanto que a Copa do Rei? Libertadores no Brasil tem um peso hoje gigante. É a prioridade de todo mundo. Os clubes brasileiros entram no Campeonato Brasileiro pensando em como se classificar para a Libertadores e não em Libertadores. levantar Pegar um troféu. um exemplo internacional. Não é nem muito comum, porque o Barcelona sempre disputa a Champions. Mas vamos lá. O que é mais importante para o Barcelona? Ganhar a Copa do Rei ou a Liga Europa? Copa do Rei. Não sei. Depende de onde você caiu. Depende O do Manchester momento do United clube. viveu Sevilha, isso. Depende o mais do momento do importante é a clube. Liga Europa. Mas para o Barcelona, o mais importante é a Copa do Rei. Depende do momento do clube. Porque para o Barcelona ganhar a Liga Europa significa ser rebaixado da Liga dos Campeões da Europa. É por isso que eu digo, depende do momento do isso. clube. Acho que não foi o melhor dos exemplos. Entendeu, Lino? É aí Mas que é o é- ponto. Não é pelo continente, é que a Sul-Americana é. Aí a gente se empolga às vezes com umas frases, depois apanha, mas é a Série B da Libertadores. E a Copa do É Brasil... isso que eu tô o quê? dizendo, depende pra quem. O seu time, por exemplo, o Arsenal. Copa do Brasil é a Série B do ganhar- brasileiro? O que é melhor para... Não, Não é é, Barreto, outra é competição. um pouquinho Vou pegar o exemplo do Série Arsenal. B do brasileiro é a Série B do É a brasileiro. Seria melhor para o O Arsenal ganhar a segundo Copa... torneio mais importante do Brasil é a Copa do Brasil. Não sei. Ele chamou a Sul-Americana de Série B da América do Sul. No caso do a Arsenal, Copa do Brasil é seria do melhor Brasil. para o Arsenal ganhar a Copa da Inglaterra ou a Liga Europa? Copa da Inglaterra. Pela tradição, que é uma Copa muito forte. Mas... Essa resposta nunca é fácil, Led. Essa conclusão que a gente está chegando mas aqui. olha, é A conclusão é Não depende tem- pra quem. Não existe uma hierarquia de títulos assim. Não, e são mercados muito diferentes. Eu acho que também. existe. Eu acho que não. No Acho que- Brasil, acho que está Acho que começando a depende existir. do clube, da sua história, do seu momento. Depende. Tudo isso pra dizer o quê? Se é importante ou Depende. não o Corinthians ganhar, Eu acho que, por pensar exemplo, numa Sul-Americana, clubes mesmo grandes- com o Campeonato Brasileiro na mão. Não, eu fiz a Clubes pergunta sem grandes. pensar no Corinthians, cara. Mas- Nada a ver. Olha só, se você pensar no Brasil hoje, um clube grande que já tem a Copa do Brasil, mas que não tem um título internacional, Sim. Sul-Americana. É isso. Mas para os outros dá para pensar. Dá para pensar. Dá para pensar uma boa frase. Para quem já tem uma Libertadores, dá para pensar. Bom, entre o Copa do Flamengo Brasil e já tem Sul-Americana. os títulos nacionais, Copa do Brasil. Para o Flamengo é Flamengo mais importante a Sul-Americana. Eu acho que Sul-Americana? é a Sul-Americana. Eu acho a Copa do Brasil. Embora ele já tenha esse Isso título. aí você pega, Não, sei lá, hoje pega eu o acho a Grêmio, Sul-Americana. pega o Grêmio e o Cruzeiro, que tem um monte de Copa do Brasil. O que seria mais legal, ganhar a Sul-Americana ou outra Copa do Brasil? Talvez a Sul-Americana, porque é inédito. Aí você ganha a primeira. O Aí inédito volta a ser. pesa. Eu não quis volta a atrapalhar, ser eu a não Copa quis do atrapalhar Brasil. o programa com a questão. É só para dizer que não falta mais nenhum título. É divertido. Foi boa. É gosto. No meio disso tudo, eu só tenho uma certeza. É. Eu quero tomar um café agora. Não é não? Tem biscoito? Meu editor não deixou. Não? Tem que Deixou? chamar outro assunto, então. É. Então vai. Copa do Brasil ou Primeira Liga?